Ora, boa noite a todos. É com imensa alegria que saudamos a presença de todos os companheiros que hoje se encontram aqui. E é em nome da Associação Espírita de Évora que eu faço esta saudação e que tenho a alegria imensa de hoje poder, em nome de todos, uma vez mais, apresentar nesta cidade que nos é tão querida e à qual faz tanta falta a presença do nosso amigo Divaldo Branco. Eu tenho aqui uma cábula, porque Divaldo já fez tanta coisa, e a minha memória é tão má, que eu não me atrevo a dizer da minha cabeça. Primeiro, apresentá-lo como verdadeiro apóstolo do Espiritismo. Eu até ia mais longe e apresentava-o como verdadeiro apóstolo do Cristo. Posso? Posso, não posso? Posso. Dos seus incríveis 90 anos, 70 foram dedicados à causa espírita e à prática do bem. É reconhecido como um dos maiores médiuns e oradores espíritas da atualidade e o maior divulgador da doutrina espírita em todo o mundo. Como orador, fez mais de 13 mil conferências em mais de 2.000 cidades em todo o Brasil e em 65 países dos 5 continentes. Mais de 1.500 entrevistas na rádio e na televisão. Como médium, publicou mais de 260 livros, onde se apresentaram 211 autores espíritas, com mais de 8 milhões de exemplares e traduções para 17 idiomas. A renda proveniente destas obras e direitos de autor foram doados por Divaldo em cartório à Mansão do Caminho e a outras entidades filantrópicas. É esse o destino da verba arrecadada com as vendas dos livros, que puderam ser autografados ali no início e que poderão ainda algum ser autografado no final. Verdade, Divaldo? Verdade. Talvez. Como educador, é um educador mais devotado, com mais de 600 filhos adotivos, 200 netos e bisnetos. Portanto, quando alguém disser que criar um filho é difícil, pensemos em Divaldo. Atendendo atualmente a mais de 3.000 crianças, adolescentes, jovens de famílias carenciadas. Tarefa que teve início em 1952, quando em conjunto com o querido Nilson de Sousa Pereira, que nós tivemos o prazer de conhecer e de ter aqui também, fundaram a Mansão do Caminho em Salvador da Bahia. Esta obra tornou-se gigante em tamanho, trabalho desenvolvido e em exemplo. Mas Divaldo não se tornou um educador por excelência, apenas por todas as crianças e jovens que já passaram pela sua vida. É um educador para toda a sociedade, para todos aqueles que têm ouvidos para ouvir, olhos para observar e corações para desenvolver. A Divaldo, a nossa sincera gratidão, pois a sua presença entre nós, desde 2009, tem sido muito a gravidez deixa-me assim. Tem sido muito importante para o desenvolvimento da doutrina espírita no nosso coração, na cidade de Évora, acredito que no Alentejo e em Portugal, mas de uma forma muito especial. Tem sido nesta figura incrível que nós temos ido buscar muita orientação, muita força, e a sua presença, de alguma forma regular entre nós, dá-nos essa confiança. E a Federação Espírita Portuguesa, o nosso bem-aja, por proporcionar momentos como estes, momentos que nos ajudam a crescer e momentos não só de conhecimento, mas também de partilha. Na figura do nosso Presidente, Vítor Féria, ao qual agradecemos a presença do próprio e a presença de Divaldo em Portugal. Passo-lhe então a palavra. Eu peço.
sejam bem-vindos. Que a paz e o amor de Jesus a todos nos envolvam. Para nós é grato acompanhar Divaldo, é grato podermos contribuir para a divulgação da doutrina espírita no país e no mundo. Mas Évora tem um significado especial para nós, porque é uma cidade que está no nosso coração. Mas não me vou alongar, vamos fazer a nossa prece, dirigindo o nosso pensamento a Jesus, pedindo-lhe a sua proteção e auxílio, pedindo-lhe que nos envolva na sua paz, no seu amor, que os seus mentores nos ajudem, despertando em nós a intuição, o entendimento, para que possamos apreender melhor os ensinamentos que nos chegam, pedindo-lhe que envolva o nosso querido Divaldo em muita paz, dando-lhe equilíbrio físico e espiritual, para que nos transmita a sua experiência, o seu conhecimento, a orientação, que possa contribuir para a nossa mudança, que possa contribuir para que a atitude que nós temos possa ser diferente depois do aprendizado que Ele nos vai transmitir. Assim, Jesus amigo, permite-nos que em Teu nome e em nome do Pai demos por início estes trabalhos da noite, pedindo que fiques connosco agora e sempre. E volto. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, nossos votos cordiais de muita paz. Inicialmente, solicitamos escusas por pronunciar a nossa conferência sentado, atendendo a uma recomendação médica. Também saudamos as nossas amigas e amigos que nos acompanham através da internet. O notável filósofo latino Marcus Túlio Cícero estabeleceu que a história é a pedra de toque que desgasta o erro e faz brilhar a verdade. Posteriormente, 16 séculos, foi apresentada por Lord Bacon uma outra tese muito peculiar. Uma filosofia profunda conduz a mente humana à verdadeira religião. Uma filosofia superficial conduz ao materialismo. Essas duas propostas, mediadas por 16 séculos, vêm encontrar o seu coroamento na palavra nobre de Mohandas Karamchand Gandhi, ao estabelecer que se uma única pessoa alcançar a mais elevada qualidade de amor, isto será suficiente para neutralizar o ódio de milhões. Nessas três propostas filosóficas, ético-morais, encontramos as diferentes posturas da sociedade, porquanto a busca da verdade tem sido a meta essencial do existir. Entre os gregos, cuja cultura herdamos, a preocupação com a vida não estava adstrita à organização social, à beleza estética, à poesia, às artes, mas, sobretudo, à criatura humana.
era de observar-se a preocupação dos filósofos pré-socráticos, que se interrogavam a respeito da finalidade da vida. Para os orientais, essa questão não constitui um problema, porque, segundo a opinião de Fritjof Capra, o notável físico quântico austríaco de Viena, ao apresentar o seu livro Tao da Física, estabelece que o oriental logo se apercebeu da realidade da vida e, através da revelação, que nós chamaríamos fenômenos paranormais, teve notícia de que a vida não era um fator casual, mas era o resultado de uma experiência causal. E por isso mesmo, a vida jamais se extinguia. Ela passa por transformações diferentes, mas sempre renasce sob outro aspecto, com a mesma identidade, vida. Então a história é essa pedra de toque que nos vai conferir a qualidade do metal que é ali por ela passado para se observar a sua grandeza. A opinião de Cícero refere-se que em todas as épocas da história da humanidade, a preocupação com a morte, fator indispensável à vida, sempre foi de grande valia. E à medida em que houve a evolução histórica, nós vamos encontrar na antropologia, na paleontologia, as provas inegáveis da crença na imortalidade da alma. Nas grandes cavernas, onde se encontraram as escritas rupestres, e particularmente há aproximadamente 100 mil anos, na Puglia italiana, ao se encontrar a presença do Pithecanthropus erectus, se teve a certeza de que o ser humano não é uma exceção no reino animal, mas é o resultado de um processo lento de transformações mesológicas, de hereditariedade fisiológica e de alguns saltos quânticos na própria evolução. A história nos vai relembrar que na entrada das cavernas paleolíticas sempre havia um crânio humano. E os historiadores se perguntavam qual era a razão. Chegaram à conclusão quase única de que se tratava de uma crença atávica. O homem primitivo acreditava que a morte não ceifava a vida, e aquele que morria voltava. Por medida de precaução, era colocado o crânio na entrada da furna para impedir o retorno. Mas, ao mesmo tempo, conseguiram descobrir os paleontólogos que nas cinzas das experiências primeiras do fogo sempre havia pedras com alguns desenhos rústicos. E chegaram à conclusão, porque elas eram colocadas em círculo à volta de uma fogueira, que aquilo se tratava de um culto religioso. Eram a representação das almas dos membros da tribo que haviam morrido, aquecendo-se durante o período hibernal. Mas também, posteriormente, com a cultura egípcia, Babilônia, da Mesopotâmia, se pôde demonstrar na intimidade dos santuários a crença na realidade dos seres imortais, o que deu lugar à chamada doutrina dos mistérios. Essa doutrina dos mistérios vai chegar ao seu ápice durante o período de Pitágoras,
Até o próprio nome Pitágoras é muito peculiar. A palavra é constituída de duas outras palavras gregas, Pítia e Guru. Pítia, médium, sensitivo. Guru, mestre. Pitágoras, a quem nós devemos o pentagrama musical e devemos as matemáticas, mantinha a sua grande escola, para a qual era necessário um curso de 21 anos, em 3 etapas de 7 anos. A sua escola em Crotona, na Grécia, logo à entrada, tinha escrita na pedra: a alma é uma chama velada. Quando lhe colocamos os santos olhos do amor, ela cresce e crepita, e quando descuidamos, ela enfraquece e morre. Então, essa crença na imortalidade da alma, no conceito pitagórico, ia além da sobrevivência, mas também do retorno da alma ao corpo físico, opaligenesia, palavra grega que significa várias gênesis, várias existências. Se nós avançarmos aproximadamente 700 anos antes de Cristo, o santuário de Delfos, na Grécia, passa a ser dirigido pelo deus Apolo, e as comunicações mediúnicas fazem-se tão naturais e tão normais que o santuário se reserva a grandeza de decifrar o futuro e, ao mesmo tempo, de prever a história da humanidade. Não iremos detalhar, porque é óbvio que o tempo não nos permitiria. Estamos pescando aqui e ali alguns dados. Na cultura romana, que descende da cultura grega, nós vimos os auríspices, os sacerdotes, realizarem a análise das vísceras dos animais para interpretar os fenômenos da vida e, consequentemente, a própria vida. Se nos transferirmos do Ocidente ao Oriente, Israel é o exemplo máximo da crença em uma verdade única, da imortalidade da alma, da reencarnação, da justiça divina. Então a história é essa pedra de toque que desvela a verdade de um metal, se é aurífero ou se é apenas um chumbo disfarçado. Então é uma base fundamental para se formar uma ciência que virá aproximadamente a partir do século XVI. Mas nesse ínterim, deixando à margem os profetas hebreus, deixando-se de lado o profetismo através dos pitons, das pitonisas e daqueles que eram sujeitos para as comunicações espirituais, vemos o nascer de Jesus Cristo, a mais elevada personalidade que o mundo jamais conheceu. Jesus Cristo celebriza-se por ser o antípoda daquilo que existe no seu tempo. A cultura do seu tempo era bárbara, como a nossa. Era agressiva, como a nossa. Era violenta, como a nossa. Mas não era científica nem cultural. Seguia-se a tradição de algo que era chamada a lei de tal e qual, denominada lei de Talião. Através daquela lei, se podia reger o povo, aplicando a punição de acordo com o delito. Mais tarde, Hammurabi estabelece um código de ética em 613 itens, em uma estela de pedra que se encontra hoje no British Museum, em Londres. Quando a cultura começa a fazer história,
quando as guerras estabelecem o primado dos poderosos e a sociedade começa a delinear os valores da criatura humana. Mas nesse período predominava o poder das armas, e as legiões romanas haviam dominado o mundo de tal forma que o sol nunca se escondia. Estava sempre brilhando sobre terra romana. É fascinante notar o poder deste povo. E aparece um homem modesto, carpinteiro de profissão, simples como o lírio do campo, suave qual um amanhecer, e remove a velha cultura. Eis que vos foi dito: cobrareis a dívida ceitil por ceitil. Eu, porém, vos digo: amareis, perdoareis a quem vos faça mal, e até mesmo aos vossos inimigos perdoareis. E as palavras deste homem modesto, nobre como uma espada nua, e belo como uma madrugada, modificam a estrutura da humanidade, porque logo depois começa o declínio de Roma, com a chamada decadência da casa Júlia, com os imperadores Caio Júlio César do primeiro triunvirato, com Antônio do segundo triunvirato, com Domício Nero e todos aqueles que governaram para o período da decadência. Até quando, em 372, Teodósio dividiu o Império Romano em dois, e em 410 Roma foi invadida pelos visigodos, sob o comando de Alarico, o destruidor. Agora nós vamos entrar numa outra fase da história. Entre o ano 70, recuando um pouco para 58 com Nero, e 320, a humanidade experimenta algo singular. A doutrina daquele nazareno, que afinal de contas não era de Nazaré, era de Belém, mas foi criado em Nazaré por causa do seu clã hebreu, dos seus ascendentes, ganha corpo no organismo social. Não pode haver nada mais fascinante do que amar. A humanidade já estava cansada da guerra, da traição, do infortúnio, da miséria. E ele oferece uma doutrina de ternura e de beleza nas bem-aventuranças. 10 itens que Mohandas Gandhi terá a ocasião de dizer que, se todos os livros da humanidade fossem queimados e ficassem apenas os 10 primeiros itens de Mateus, número 5, as bem-aventuranças, a humanidade teria o essencial para uma vida feliz. E ainda acrescenta Mahatma Gandhi: eu não sou cristão, mas eu amo Jesus, adoro Jesus Cristo e tenho medo dos cristãos. É um paradoxo, mas é uma verdade, porque a Índia, com 600 milhões de habitantes na época, dependia do Império Britânico cristão, que a esmagava de maneira inclemente, e que ele libertou através do jejum, da oração, da compaixão, da chamada doutrina Ahimsa, palavra que significa não violência. Rimsa, violência. Ahimsa, não violência. A história então vai apresentar que todos aqueles que se dedicam à não violência apresentada por Jesus devem ser perseguidos, porque eles têm algo de especial, não respeitam o imperador de Roma e muito menos as divindades. E ainda menos de que o imperador descenda diretamente da divindade, como Júlio César se atribuía divino, Augusto, Nero e outros tantos. Então, até 320, com Diocleciano, aproximadamente 1 milhão de pessoas foram assassinadas, perseguidas,
queimadas vivas, empaladas, atiradas ao circo. E no dia 13 de junho do ano 313, em Milão, Constantino, imperador, recentemente, permite aos cristãos o direito à cidadania. Já não se podia mais perseguir os cristãos, porque Constantino desejava o império e estava lutando contra um opositor de nome Maxêncio. E havia uma batalha que seria final às portas de Roma. Sobre o rio Tibre, na ponte Milvia, trava-se a batalha. Mas à véspera, ele tem o sonho, Constantino, que se colocasse nos estandartes a cruz, símbolo do mestre, e a frase, com este sinal vencereis, ganharia a guerra e, naturalmente, o império. E diz a lenda, porque não há fato histórico, que ele assim o fez e venceu a guerra. Então, se teria tornado simpático àquele homem que lhe ofereceu o trono de Roma. E ao atingir o trono de Roma, ele naturalmente escolheu a personagem mais importante da doutrina perseguida, que era um bispo, e passou a ser papa, a ser o pai da igreja nascente, com o grave perigo da envoltura em política. De um lado governava o imperador, do outro lado o papa. Faz-se a união e vai nascer a religião católica apostólica romana. Notem que não tem a palavra cristã, é religião católica, que significa universal, mas nunca foi universal. Apostólica, porque fundada por Pedro, dizia, em verdade não foi. Porque quando Pedro chegou a Roma, vários missionários já tinham estado antes e haviam sido assassinados. E Pedro esteve no mesmo período de Paulo e foram assassinados no mesmo dia. Então os apóstolos deveriam ser ambos, Pedro e Paulo. Pedro na cruz, colocado de cabeça para baixo, também segundo uma lenda, e Paulo nas águas salvianas, decapitado por um soldado que tremeu na hora. E ao invés de dar um golpe fatal, teve que dar 2 golpes. Porque ele sorriu e disse, cumpre com teu dever, porque eu já cumpri com o meu. Nasce a religião respeitável, mas que tem um convênio com o Estado. Convênio esse que permanece até hoje, particularmente depois da lei de Latrão, quando Vítor Emanuel II de Roma concede ao Vaticano o território onde hoje está instalada a Basílica de São Pedro. Estão instalados os setores da Igreja Romana, considerado um enclave, um país independente dentro de outro país. Então nós vemos que a doutrina que antes era perseguida, passou agora a ser aceita. E à medida que o tempo se passa, a história nos vai dizer que entramos na Idade Média. E a Idade Média, que demora aproximadamente do século IV, V, até o século XV, XVI, com a Renascença, foi de aproximadamente 1000 anos, que os estudiosos denominam como 1000 anos de atraso cultural, porque era necessário crer-se em verdades atribuídas às tradições israelitas e ao Evangelho de Jesus. A noite medieval é caracterizada pela barbárie, pelo feudalismo e também pelos terrores religiosos. Quando eu tive a ocasião de ler um grande autor americano, Will Durant, que teve a ideia de reunir 40 historiadores para escrever a história da humanidade
desde a pré-história até os anos 40 do século passado, eu me surpreendi quando no pós-fácil o autor de 40 livros narra que a humanidade sempre esteve em guerra. Nos seus quase 7.000 anos de cultura, somente durante 300 anos não houve guerras, quando somaram os períodos de paz. Porém, o pior, a maioria das guerras foram todas de religião, e até hoje, em que cada qual queria que o seu Deus fosse maior do que o outro Deus, e matavam-se em nome de Deus, que havia proclamado a necessidade de unir, já que a própria palavra religião vem do latim religare, ligar outra vez. Equivale dizer que um dia nós éramos ligados, desligamos-nos, e as religiões pretenderam ligar-nos e nunca nos separaram tanto. Basta que nós olhemos hoje a doutrina muçulmana, o exército muçulmano, o Oriente, que é o antigo Levante, e veremos o horror da guerra de religião, o terrorismo individual, o terrorismo internacional, esses individuais, os coletivos, em nome de Allah, ou em nome de Mahomet, pouco importando em nome de quem. E nós recordamos daquele que diz que vos ameis uns aos outros quanto eu vos tenho amado. Lamentavelmente, a Idade Média nos deu a Inquisição, nos deu as cruzadas, e o Ocidente foi ao Oriente furtar, roubar os tesouros, porque as cruzadas tinham por finalidade libertar o túmulo de Jesus, que havia caído na mão de Saladino, e havia caído na mão dos turcos e dos árabes, mas defender uma sepultura vazia, que não valia nada, e não vale até hoje. E é entristecedor, quando nós vamos ao chamado Santo Sepulcro, que tem uma abertura de um lado e um grupo católico que diz ele foi enterrado aqui. E ali mesmo, do outro lado, tem outro grupo dizendo mentira, não foi aqui, que pertence a uma das divisões. E de vez em quando se encontram, porque são 5 metros de distância, e no pugilato continuam descobrindo aonde foi que ele esteve enterrado, porque não ficou, para mostrar a nossa inferioridade e a pobreza da proposta da religião, que está sempre desligando. Então, quando perguntaram ao Dalai Lama qual era a melhor religião, ele deu uma resposta que surpreendeu ao mundo até hoje. É aquela que torna melhor o indivíduo. Esta é a melhor religião, que torna o indivíduo melhor, mais saudável, mais amigo, mais devotado ao bem, que produz. Então eu me pergunto, a religião do Papa Francisco, falei, é o amor. Este homem notável mudou o século, mudou a sua doutrina. Antes de ele chegar, e de João Paulo II, eram 1,1 bilhão de católicos. Mas nos últimos anos, nas décadas finais do século passado, graças à intolerância da igreja, às necessidades humanas, o divórcio, a necessidade sexual, as diferenças socioeconômicas, as lutas de classe, a igreja tomou uma postura antipática, condenando. E ao condenar, perdeu aqui na Europa 300 milhões de católicos. Veio aquele homem que ele mesmo disse, eu sou o Papa do fim do mundo, lá da Argentina, podia ter ido até do Brasil, mas não sei porquê. E ele vem e reforma, é o Papa Sorriso, o Papa da gentileza. Eu estive com ele em pleno encontro numa das suas reuniões,
e fascinou-me a sua candura. Ali no altar, diante de 5.000 pessoas, foram representantes deste ou daquele time de futebol. E a bola caiu da mão de um dos astros. E ele, sem lembrar de nada, levantou a batina e deu um chute. Meu Deus, eu digo, ele chuta a bola. Aí eu me lembrei que também eu já chutei bola. Mas que se eu fizesse isso aqui agora, eu dizia, está obsedado. Mas o Papa estava iluminado. E ele colocou recentemente na porta da entrada do seu quarto algo curioso: é proibido reclamar. Meu Deus, se os espíritas lessem isso, ia ter uma revolução. Mas então, este homem, que me importa qual é a religião dele? Me importa quando ele fala que o gay tem a mesma necessidade do heterossexual, e que a homofobia é um estado de inferioridade, que o filho de uma mulher que não foi casada não pode ser punido pelo crime da sua mãe ter tido filho solteiro. Então, suponhamos que eu tenha nascido de uma mulher solteira. Eu sou um herege, porque minha mãe não se casou, mas que tenho eu com isso? Por que eu tenho que pagar, sendo um herético, porque meu pai não quis se casar com ela, ou vice-versa? Então ele disse, os pais não se casaram, condenemos-los, mas não seu filho. Ele tem o direito de ser religioso, de ser batizado, de receber os sacramentos. Isso se chama visão. A mulher que aborta, ninguém aborta por prazer. São fatores sociológicos, psicológicos, fatores muito profundos. Ontem era a hipocrisia da sociedade. Hoje há outros fatores emocionais, muito graves, na área das patologias mentais, dos conflitos emocionais. Então todo mundo condena a mulher abortista e o homem que a abandonou. Mas é tão curiosa a nossa cultura machista. As mulheres continuam vítimas e os fecundadores continuam divertindo-se e permitindo que o campeonato do homicídio infantil permaneça sob aplauso. Temos que mudar. Então veio o Papa com a sua autoridade religiosa para os seus fiéis e diz, esta mulher tem o direito de reabilitar-se, porque ela foi abandonada. E mesmo aquele que abandonou, ninguém sabendo quem é, ele sabe quem é. E está nele a culpa, porque nós não conseguimos apagar o Deus interno, que se chama consciência. Então nós vemos a grandeza deste homem, mas vemos por outro lado, um homem gentil, amável, que escreveu mais de 100.000 mensagens e publicou mais de 40 milhões de livros, confortando a humanidade em 22 idiomas. Ele disse às portas da morte, não tenho o que deixar, nem dinheiro, nem roupa, nem nada, porque nunca tive. Chamava-se Francisco Cândido Xavier, o médium. Mas qual era a sua religião? Era espírita. E daí? Eu conheço outros que são da mesma grei e que agem como materialista. Em um programa de televisão muito ouvido no Brasil, com um personagem muito especial, ele me perguntou, o que o senhor acha do indivíduo ter religião? E eu lhe respondi, para mim, é melhor o indivíduo ser ateu e ser um bom cidadão, do que ser religioso e não cumprir com seus deveres. Então a verdadeira religião é resultado de uma filosofia profunda, como disse Lord Bacon, isto é, da convicção profunda daquilo em que se crê. Então eu tenho certeza de que o Papa Francisco crê na sua teologia e dá a vida pela sua teologia. Essa crença é a verdadeira religião. Eu acredito que Chico Xavier, desde os 4 anos de idade, quando manteve o primeiro contato com o espírito que foi de sua mãe, chovia torrencialmente. E ele, pequenito, tinha pavor ao baile do relâmpago e ao aplauso do trovão,
e correu, escondeu embaixo da mesa. Então veio o espírito da mãezinha que havia desencarnado fazia pouco, abaixou-se e disse: Chico, venha cá, não tenha medo das coisas de Deus. Pegou-lhe pela mão e levou para olhar a tempestade, porque as piores tempestades não são as atmosféricas, são as morais, são aquelas que rugem no âmago do coração da criatura humana. Então, o que importa é qual a religião de Madre Teresa de Calcutá, que ensinava a amar até doer. Nós deveríamos amar até produzir uma dor. Qual a religião de Pasteur, que é o rei da microbiologia, que descobre a vacina antirrábica e salva na Europa mais de 1 milhão de pessoas por ano, que eram vencidas pela hidrofobia e etc. E então a humanidade cresce, faz os mecanismos de perseguição, as cruzadas, o Santo Ofício. E a matança do Santo Ofício é pior e maior do que as guerras entre os persas e os gregos, guerras que duraram 30 anos. As estatísticas são terríveis. Em nome de Deus, quando nasce a política de amor em Francisco de Assis, no século XII, aquele rapazito que era um gozador e que dizia ser o patinho feio, porque era feio, coitadinho, bastante feio, miúdo, mas era rico, e a riqueza da beleza a qualquer um. E ele era um trovador, estava sempre vestido de púrpura, de veludo, que o pai comprava no sul da França. Francesco Bernardone, certo dia tem um sonho, no outro dia ele tem uma visão numa igreja, e no outro dia ele está triste. E os amigos de folguedos e festas perguntam: o que tens, Francesco? Uma notícia: vou casar-me. Olha, casar já era um problema, século XII. Vou casar-me. E os amigos perguntaram: com quem? Com a mulher mais casta, a mais bela, a mais rica, a mais nobre de Assis. E os amigos, em tom de ironia, perguntaram: existirá em Assis uma mulher que seja bela e casta, que seja nobre e pura? Ele disse: ah, qual é o nome dele? La Signorina Pobreza. Ele ia se casar com a senhorita Pobreza. Quem é que quer saber de pobreza, meu Deus? Ela continua casta, pura, nobre, lá rejeitada. E ele se casa com a irmã Pobreza. E em pleno século do desvario, ele traz Jesus de volta à humanidade. Traz aquele poeta cantor das bem-aventuranças. Demonstra que não existe força que possa competir com o amor. Ele vai comer os restos que as crianças lhes atiram. Ele vai rejeitar qualquer excesso. Para que preocupar-me com a comida de amanhã? Basta-me a de hoje. E ele deixa uma divisão na história da humanidade, que os maiores ateus da cultura amam a Francisco de Assis. Os religiosos nem se falam, porque ele é uma figura apostolar. Ele conseguiu vencer o ego, esse inimigo nosso, e manteve o self, esse si, o espírito, em uma posição relevante. E depois dele, a semelhança do que aconteceu com Jesus, a humanidade não foi a mesma. Foi o primeiro cantor da Renascença. Dante Alighieri de um lado, Cervantes de outro, Camões, e o hino de São Francisco, a canção às criaturas. Ó irmão Sol, bem-aventurada irmã Lua, e a hora da morte, benvenuto, fratello Foco, bem-aventurado irmão Fogo, e dá sua vida num hausto de amor, assinalando a humanidade com o irmão Lobo,
a irmã Cotovia: não perturbes, eu estou cantando as glórias do meu Senhor. É de uma doçura e de uma ingenuidade que comove. Eu estive lá na última segunda-feira, estive olhando para a Úmbria, olhando para os lugares por onde ele pisou, e me perguntava como é que pode, como pode um ser transfigurar-se num raio de luz que 800 anos depois tem a presença dele. Caminhando pelas ruas de Assis, que são mantidas como aquele tempo, tem-se a impressão de, dobrando uma esquina, encontrar São Francisco. Foi o primeiro lugar do mundo que eu encontrei turista bem educado, porque não pode haver nada igual a turista. Faz tudo no lugar do turismo que não tem coragem de fazer em casa. Mas como ele é turista, ele faz, e faz coisas ridículas. E o que eu acho mais interessante nos turistas, pelo menos no Brasil, é que tem aquelas excursões. Conheça a Europa em 28 dias. A Europa, não é Portugal. Em 28 dias. E vem todo mundo alegre com a bandeirinha. A primeira semana, a segunda, na terceira semana a bandeirinha cai. No meio da terceira semana é entrar no ônibus cochilando, acordando cochilando, e quando volta, o melhor é a narrativa. Quando não grava, porque tem aqueles que não olham nada, só ficam gravando, não olham nada, para poder mostrar a nós, os pobrezinhos. Porque o maior prazer de um turista é contar: eu estive na batalha de Aljubarrota, na igreja. Eu estive lá na igreja. Eu estive sim, meu Deus, Évora. Eu ainda me lembro do templo, eu me lembro das muralhas, que cidade fantástica. Mas esse é o turista lúcido. Porque eu comum diz assim: eu estive no Museu do Louvre, lá em Lisboa, e tive a oportunidade de ver o Teatro Scala, lá no Porto. Não, se não foi no Porto, foi em outro lugar, eu sei que está lá. Pois bem, então essa figura dúlcida de São Francisco, a gente vê caminhando pelas ruas de Assis. A humanidade muda, vem a Renascença, e do século XVI, XVII, por culpa de Portugal, a religião foi separada da ciência. Por que por culpa de Portugal? Por causa da primeira viagem de circunnavegação. A Bíblia dizia que a Terra era um disco que tinha por capital Jerusalém. Já os gregos diziam que era um disco cuja capital e centro era Atenas. Mas um tal de português atrevido teve a ideia de sair do Tejo e viajar na mesma direção, e voltou ao Tejo. Então era redondo. Meu Deus, aí começa a tragédia. Colombo, por distração, descobre a América. Cabral, graças a Deus, faltou vento, descobriu o Brasil. E aí o mundo foi uma maravilha. O Cabo das Tormentas desaparece, cede o lugar ao Cabo da Boa Esperança, descobre-se o caminho das Índias. E aí nasce esse país continental, que é o Brasil, e o continente hispânico, que vão ainda segurar a humanidade. Vocês vão ver. Porque nós vamos morrer, mas vamos reencarnar. E vamos reencarnar lá. E eu hei de ver muito europeu reencarnando lá nas favelas do Rio, cantando as glórias da cidade maravilhosa. Hei de ver muito engenheiro, organizadores de jardins, embelezando a cidade do Rio de Janeiro. Então é o vai e vem da evolução. E que acontece? O materialismo toma conta da humanidade. A partir do século XVII, Lord Bacon e uma elite de pensadores diz: a religião não tem razão. E não tinha, porque se podia demonstrar que a religião estava errada. Meu Deus, era tão fácil. Um pequeno telescópio feito em casa mostrava os astros movendo-se. E você podia perfeitamente ver que o sistema heliocêntrico era o real. Não era o Sol que girava em torno da Terra, era a Terra que girava em torno do Sol. E quem duvidar, porque não tem gente que duvide, pega aí, por favor,
qualquer um computador e abre na página do telescópio Google e vai ver a grandeza deste mundo, os astros movidos, vai ver movendo-se, demonstrando que a Bíblia não tem razão. Porque o fundamento da Bíblia não é a religião, é a história de Israel. Seria o mesmo que estabelecer que os Lusíadas é a história de Deus. Naturalmente, uma história profética. É o que há de mais belo em língua portuguesa. Mas é a história de um povo, é a façanha, a glória da conquista dos mares. E ele era cego de um olho, imagine se enxergasse dos dois, o que é que não faria conosco? Mas então, nesse período surgem as grandes filosofias, o nadaísmo, a doutrina de Voltaire, a doutrina do pensamento francês, o iluminismo. Logo depois, uma outra doutrina extraordinária. Para que religião? Se existe vida depois da vida, proceda bem, porque você será feliz. E se não exista, proceda bem, porque você já é feliz. Então nós vamos encontrar o positivismo, essa doutrina que influenciou tanta cultura, que na bandeira do Brasil há uma frase positivista: ordem e progresso. É uma frase positivista. E nesse momento os cientistas deem-nos uma religião, mas uma religião científica. Uma religião que não parta de uma teoria, que parta de um fato. E surgiu o Espiritismo. Através do eminente mestre Hippolyte Léon Denisard Rivail, que se tornará conhecido pelo pseudônimo Allan Kardec, aparece no dia 18 de abril de 1857 um livro com 504 perguntas e um título curioso: Le Livre des Esprits. Allan Kardec. Esse livro muda a história filosófica da humanidade, porque são 504 perguntas a respeito de filosofia, de teologia, de antropologia, de psicologia e de outras doutrinas. E a primeira delas é perturbadora, que é Deus. Todos sempre nos perguntamos: que é Deus? Eu próprio, durante muitos anos, eu fui cristão, mas não acreditava em Deus. Porque eu dizia assim: como eu posso compreender o incompreensível? E está no Evangelho: se vós não amais ao que vedes, como amareis ao que não vedes? Então eu não conseguia compreender Deus. Era o todo, o absoluto. Mas essa é uma tese materialista. Jesus chamava-o de Pai. Porque quando eu buscava na minha religião, que era o catolicismo, quem é Deus, eu ficava estarrecido. Porque era o Senhor dos exércitos de Israel. Ele montava a cavalo para matar os inimigos. Mas quais inimigos? Não foi ele quem criou os filisteus. Era aquele Deus que armou Mohammed para matar os árabes que se opunham à doutrina que ele apresentou, que fez que Lutero, depois de protestar contra a igreja, se pervertesse, que fez que Calvino se equivocasse, e assim os chamados chefes de religião haviam malogrado naquilo que prometeram para atender a humanidade. Então eu me concebia Deus, eu digo, deve ser uma origem, mas eu não sei o que é, não acredito. Até o dia que eu li o Livro dos Espíritos. É uma pergunta desafiadora, e os senhores concordarão comigo. Porque nós humanizamos Deus, na impossibilidade de compreendê-lo, fizemos um Deus à nossa imagem. O negro não tem alma. A igreja decretou que o negro não tinha alma. Matar o negro, ou matar qualquer uma outra coisa, um suíno, eram a mesma coisa. Por outro lado, decretou que a mulher era um objeto de uso, também não tinha alma. E, no entanto, canonizou Maria, a Santíssima, Teresa de Ávila, Teresa de Jesus. E quantas santas! Eram paradoxos. Eu abandonei essa crença que não me convencia.
porque ela se contradizia a cada momento. E aí eu fui ler o Livro dos Espíritos. Pela primeira vez, eu acreditei em Deus. Porque Allan Kardec faz a pergunta de uma maneira muito peculiar, eu tenho comentado sempre. Antes nós perguntávamos quem é Deus e quem é uma partícula, o homem que homem é Deus, e dávamos uma definição humana. Allan Kardec pergunta, quer-se que diria, que é Deus? Que coisa é Deus? É a inteligência máxima do universo e o princípio de todas as coisas. Definiu, mas não limitou. Porque como é que se pode definir o indefinível e limitar o ilimitado? Como é que o conteúdo de uma garrafa pode saber o que tem do lado de fora? Então nós nunca poderemos conhecer o vasilhame, que é o universo. Nós somos conteúdos, não somos continentes. Então Allan Kardec surpreende-se com a resposta e pergunta, e que prova nós temos da existência de Deus? Resposta, em um postulado que afirma, todo efeito vem de uma causa, logo, tudo aquilo que o homem não fez, Deus fez. Mas é tão simples, não fiz esta planta, e como é que há uma variedade imensa desta química do subsolo? No laboratório de química nós temos tanta preocupação com os ácidos, com os cristais, com as substâncias. No lodo da terra, automaticamente o lodo se transforma em madeira, se transforma em flor, e não existem duas folhas iguais em todo o planeta terrestre. Não é minha opinião, é a opinião do Dr. Cressy Morrison, o maior botânico da humanidade, diretor do Museu de História Natural de Nova York. Então temos que apelar para um poder que transcende. E se eu olho as estrelas, porque antes as estrelas eram lanternas mágicas para iluminar as noites. Olha que coisinha engraçada. Mas só são visíveis 5.000. Quem duvidar pode contar hoje à noite. 5.000. Mas elas com o telescópio podem ser vistas 20.000. Com esse Hubble, o Hubble a que eu me referi, se podem ver 200 bilhões de galáxias. E a nossa galáxia tem aproximadamente 200 bilhões de astros. Eu confesso que a minha mente não tem dimensão para entender. Aceito os dados astronômicos, porque agora a função não é ver para crer, é crer para ver. É a função da física quântica. E aí eu fui olhar aquela doutrina que me fala da imortalidade, que Deus não tem prejuízos nem preconceito, branco, preto, amarelo, roxo, verde, de qualquer cor, é filho do seu amor. Que a problemática da epiderme é resultado do sol, de uma glândula, a glândula pineal, que secreta a melatonina, a substância que nos dá essas manchinhas horrorosas depois dos 40, e que não adianta nem lixar, porque lixa daí ao mês elas voltam. Um amigo notou que eu tinha umas ligeiras manchas. Disse, o que é isso, Valdo? Não sei, porque da idade não pode ser. E então colocou hidrogênio. Meu Deus! E disse, olha, vai queimar, e quando cair a casca você vai ver uma beleza. Foi uma beleza. Porque caiu a casca e ficaram feridas maiores. Os mitos foram caindo. A ciência foi explicando. A criatura humana é criação divina, é o psiquismo divino, é a energia. Na definição, é o princípio da inteligência suprema do universo. Nós somos deuses, com D minúsculo, disse Jesus. E isso nos dá o poder de fazer tudo o que Jesus fez, se nós quisermos. Isto é, se nós tivermos fé.
Porém, a grandeza vem logo depois, quando fala da imortalidade da alma. Porque a morte é a maior tragédia da vida. A gente fala da morte aqui de barriga cheia, da morte dos outros. Mas quando chega a nossa vez, a gente titubeia, as pernas fraquejam e a dúvida, será? Então vem uma doutrina que prova cientificamente a imortalidade da alma. Aqueles que saíram dos nossos olhos não morreram, desagregaram moléculas. Eu vejo isso no laboratório de física a qualquer momento, no laboratório de química. Então a matéria é energia condensada e a energia é matéria desagregada. Só existe energia, a energia física, a energia espiritual inteligente. Então nós vamos encontrando a beleza da ciência ao lado da religião. E é quando Allan Kardec proclamou que a vida prossegue, que nós seremos felizes, ele explicou por um princípio de lógica. Se a vida continua, cada um prossegue como era. Eu sou o mesmo aqui, que me encontro no Brasil, ou que eu me encontrarei em Lolé daqui a 2 dias. Porque eu mudo de aparência, mas não de realidade. Então vem uma doutrina filosófica profunda para nos dar uma religião de solidariedade. Porque compreendendo que nós somos autores dos nossos destinos e que através do amor de excelente qualidade de Gandhi nós podemos mudar o mundo, empreendemos uma tarefa de amor no seio da humanidade. E nasce em nós um sentimento de ternura de uns pelos outros. A crença na imortalidade vai dizer que todos são iguais. O túmulo nos nivela. Aladino, ou melhor, Saladino, antes de morrer, o homem mais poderoso do Oriente de todas as épocas, inclusive mais do que Gengis Khan, fez um testamento. E o testamento foi cumprido. Quando ele morreu, as tropas reuniram-se e atenderam o testamento. À frente ia um soldado a cavalo com uma lança e uma roupa dele na ponta da lança. Dizia: eis o que restou de Saladino. O caixão tinha um buraco pelo qual saía o braço e a mão. Ele volta com a mão vazia como veio, o homem mais rico do mundo, e exigiu que todo o dinheiro dele fosse distribuído com os pobres durante o enterro. Então é uma lição para mostrar que do pó veio o corpo, ao pó volta ao corpo, mas nós vamos além. A vida continua. Eu me lembro de quando em momentos difíceis os espíritos vêm socorrer, o conforto que nos dão, a certeza de que nós que nos amamos, vamos continuar nos amando. E aqueles que somos inamistosos, que façamos o bem quanto antes, para não carregarmos lixo. Mas o que é que se pensa que o Espiritismo é? É solucionador de problemas. Olha, eu estou com o cabelo caindo e queria que os guias dessem um jeito. Se algum guia der um jeito, a pessoa vai ser a mais rica da terra. Porque quem é que não compra esse remédio para voltar o cabelo? Então eu me lembro das ideias falsas em torno do Espiritismo. Até eu também tinha. Eu era rapazito de 17 anos e fui fazer um concurso para o serviço público. E esse concurso era muito difícil. Eram 500 candidatos para 10 vagas, 1000 candidatos para 15, 20 vagas. Mas eu tinha que aprender, tinha que trabalhar, e eu fui fazer. E era médio. Então, estudei o que foi possível, e no dia do exame, meu guia espiritual me apareceu. E eu, bem contente, bem estúpido, disse assim: ah, meu irmão, muito obrigado. Eu quero que o irmão me apareça na hora da prova. Ele disse: vou aparecer, Divaldo. Ah, meu irmão, qualquer dificuldade o senhor me ajuda, não é? Ele disse: você acha justo que eu ajude você e não ajude os outros? Eu disse: mas é claro, o senhor é guia meu, não é guia deles. Então ele disse: eu vou convidar
todos os dias da sala que você estiver para ajudar os alunos. Eu digo, não, porque aí todo mundo passa. E o que é que eu vou fazer? Ele me deu a primeira lição. Você estudou, mas é lógico, eu tinha estudado realmente. Então vá com seus conhecimentos e dispute. Agora o que eu lhe posso dar é serenidade mental. Pode ver nada melhor? É tranquilidade, confie nos seus valores. Vá e não se equivoque. Havia uma prova de português, que nós tínhamos que responder em 20 minutos, 50 questões. Então, era dado o sinal, eu estava com o lápis na mão, ansioso, quando bateu a campainha, eu avancei, que olhei. Conjugar o indicativo presente do verbo muscar-se. Eu digo, mas quem já viu este verbo de moscar? Não perdi tempo, larguei para lá. E o tal do moscar-se, por pouco, não me expulsou. Eu não tirei o primeiro lugar por causa deste infame, que eu demorei anos para descobrir o que é e não vou dizer o que é. Temos que recorrer ao dicionário. Mas para ver o conceito, o Espiritismo é uma filosofia profunda, que nos conforta. Acontece-me uma desgraça, é normal. Ela é o efeito de uma causa, que eu vou reparar através do bem que eu possa fazer. Uma doença é o processo de depuração. Uma doença orgânica é naturalmente a matéria que se decompõe naturalmente. E ela tem que se reorganizar. Então a doutrina espírita veio preencher a lacuna da filosofia, levar-nos ao conceito de Lord Bacon, de que uma filosofia profunda leva à religião. Mas que filosofia é esta? Ela tem 6 postulados. A crença em Deus, a crença na imortalidade da alma, a crença na comunicabilidade dos espíritos, a crença na reencarnação, a crença na pluralidade dos mundos habitados, porque somente a Terra teria o privilégio de ser habitada nestes sextilhões de mundos, ainda a descobrir e que ainda vão nascer da poeira das estrelas. Por fim, o 6º, a crença no Evangelho de Jesus, o amor, a caridade, a prática do bem, a nossa transformação moral para melhor, a busca da fraternidade que deve viger entre as criaturas humanas. Essa doutrina que está sintetizada em 5 livros. O Livro dos Espíritos, uma obra de filosofia científica. O Livro dos Médiuns, que estuda a fisiologia da mediunidade, as características da mediunidade, a forma de identificar-se os espíritos, porque eles mentem, porque eles são as almas das criaturas humanas. E como as criaturas humanas mentem, eles continuam mentindo. Então existem os itens, as obsessões, essas doenças parasitas, essas enfermidades que estão destruindo a sociedade. Então é uma obra de análise profunda que superou a metapsíquica, a parapsicologia, a psicobiofísica, a psicotrônica, o Evangelho segundo o Espiritismo. O poema da caridade, da ação, da misericórdia, a Gênese, explicando as nossas origens, a origem do universo, as parábolas e as palavras mais difíceis de Jesus, o céu e o inferno. 5 obras que são fundamentadas numa revista mensal que Allan Kardec publica de 1º de janeiro de 1858 a 31 de março de 1869. Eis uma doutrina formulada para nos enxugar as lágrimas, o suor e nos dar infinita alegria de viver. Quando eu era muito jovem, o que não faz muito tempo, eu psicografei uma mensagem que dizia assim: se alguém falar mal de ti, agradece, porque podia ser tu o caluniador. Se alguém te bater, agradece, porque poderia ser tu o agressor. Se alguém te matar, agradece, porque poderia ser tu o homicida. Eu fiquei impressionado.
Mas tem razão, porque toda vítima é abençoada. E só se é vítima porque se é devedor. Então a filosofia do Espiritismo propõe a fraternidade entre as criaturas humanas. Para esta fraternidade, eu vos convido. A nossa federação vos convida para que reflitamos juntos em torno do significado da vida. O que é a vida para nós? Afinal, somos adultos. Qual é o nosso projeto de vida? Ganhar dinheiro. Muito bem. Para quê? Porque vamos deixar como Saladino. E vamos levar os valores éticos que o dinheiro também pode dar, pela sua boa aplicação, pelos excelentes resultados. O Espiritismo não tem nenhum preconceito contra o dinheiro, mas nos adverte que ele é um grande meio de perversão, como de grandeza moral. Assim sendo, permitam-me repetir as 3 primeiras frases. Marcos Túlio Cícero dizia: a história é a pedra de toque que desgasta o erro e faz brilhar a verdade. Lord Bacon: uma filosofia profunda leva a mente do homem à religião. Uma filosofia superficial leva ao materialismo. E Gandhi: se o único homem alcançar a mais elevada qualidade de amor, isso será suficiente para libertar milhões de vidas. Elejamos aquilo que queremos fazer de nossa vida e não esqueçamos que nós somos muito importantes. Melhoremos nossa autoestima. Deus necessita de nós. Eu falo a Deus pela oração. Deus me responde pela inspiração. Deus atende a criatura através de outra criatura. Que nós sejamos as mãos do Cristo amor, a voz do amor cristão, o corpo que se dedica à solidariedade. Pela vossa atenção, muito obrigado. Muito obrigada, Divaldo. É sempre de lamentar para nós quando chega o fim. Porque ficávamos a noite toda a ouvir até fazermos 90 anos. Bem à vontade. Mas, acima de tudo, reforço que é um gosto e é um privilégio muito grande podermos aqui estar reunidos e partilharmos do seu conhecimento e desta capacidade de comunicar e de nos trazer a todos mais do que história, vida. Em nome da Associação Espírita de Évora, agradecemos a presença de todos, agradecemos novamente à Federação Espírita Portuguesa e, acima de tudo, agradecemos a Jesus, a dádiva da vida e a possibilidade de fazermos esta caminhada juntos. Obrigada. Ana quer que eu diga alguma coisa, não sei se não tem coragem de nos mandar embora. Amanhã o Divaldo vai estar em Ourique. Estou no Cine Teatro de Ourique às 9 horas. Se alguém tiver a oportunidade e quiser, são bem-vindos. Depois da manhã estará em Lagos, no Centro de Convenções, no Centro Cultural de Lagos. No
na sexta-feira à noite será em Faro, Conservatório Regional do Algarve. E no sábado à tarde há um mini seminário, também no Conservatório Regional do Algarve, em Faro, portanto ainda sujeito a inscrições. Portanto, são bem-vindos, apareçam e nós cá estamos para vos receber. Muita paz a todos, um resto de boa noite, meditem nestas coisas que ouvimos, que é para podermos encontrar nestes ensinamentos motivos para a nossa transformação. Muita paz, bom regresso aos vossos lares, tudo o melhor para vós. Até amanhã.